Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativa de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor dessa semana, que tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte, Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas e Zafari, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre com transmissão simultânea para cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangri-Lá. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência, especialmente quem está aí no litoral do Rio Grande do Sul. Nosso programa dessa semana, você vai conferir. Entrevistamos com exclusividade o Dr. Leandro Zimmermann, que é cardiologista e é maratonista. Ele que é chefe do setor de eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento
que foi o responsável pela cirurgia da correção da arritmia cardíaca do técnico Renato Portaluppi do Grêmio. Imperdível a entrevista. Em seguida, projetos Olhares Únicos do Cindy Lojas Porto Alegre. Fotografias tiradas pelos jovens do Pão dos Pobres estão sendo expostas entre os dias 8, desde o dia 8 e dia 13, para o público no Shopping Total. É um projeto muito interessante, muito interessante. Esse evento teve um lançamento, nós estivemos lá, a Fernanda esteve lá, não é? Quer dizer, o shopping inicia 2019 em clima de esperança e renovação, não é? É isso que essa parceria do Cindy Lojas com o Shopping Total deseja para seus associados e para todos os porto-alegrenses. E como forma de proporcionar inspiração para que isso aconteça e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o presente e o futuro, a entidade criou aí o projeto Olhares Únicos. A iniciativa reúne fotografias tiradas pela Ótica de Jovens do Pão dos Pobres, que é uma instituição que desde 1895 transforma a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social através da capacitação profissional. O resultado, que estampa os cadernos e calendários confeccionados pelo Cindy Lojas Porto Alegre para 2019, também poderá ser conferido pelo público. E uma exposição que está sendo realizada. Ela começou dia 8, vai até agora dia 13, no Shopping Total. O projeto conta com a curadoria da fotógrafa Clarice Londeiro e traz imagens de lugares marcantes e importantes para o varejo gaúcho. E no segundo bloco você vai conferir a representação de uma entrevista que fizemos há um ano atrás, com o Dr. Nilson Maia, ele que é presidente da Unimed RS, é escritor, é membro da Academia Rio Grandense de Letras, que estava lançando o seu 8º livro, sua 8ª obra, O Bosque da Solidão. Um livro denso, uma história realmente muito complicada, instigante. E nós estivemos na casa dele, ele abriu as portas da sua casa, sua biblioteca, onde ele escrevia. Muito interessante essa entrevista exclusiva com o Dr. Nilson Maia. Esse é o nosso programa dessa semana, que está começando. Fernanda Appel esteve com o Thiago no Shopping Total para o lançamento do projeto Olhares Únicos, uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre com o Pão dos Pobres. Muito legal o evento. Pode rodar a matéria. Consumidor acompanhando aqui a exposição fantástica, esse evento ao lado do presidente, evento esse proporcionado pelo Cindy Lojas juntamente com o Pão dos Pobres, crianças fotografando o presidente. Conta um pouquinho, que coisa linda isso. Muito legal, o Pão dos Pobres tem um trabalho maravilhoso, precisa da ajuda da coletividade de Porto Alegre. E uma das razões de fazer esses olhares únicos foi uma ideia que surgiu dentro do departamento de marketing do Cindy Lojas, ajudando ao Pão dos Pobres, dar visibilidade. E aí trouxeram olhares únicos das crianças, né? Não tem nada mais sagrado, nada melhor do que olhares das crianças, olhares puros das crianças. E demonstrando que há olhares da cidade de Porto Alegre. Então isso é uma coisa extremamente importante, tem crianças que se sentem valorizadas, mostra para Porto Alegre que tem muitas coisas para fazer, que se pode ajudar sem muito investimento e ajudar quem precisa ser ajudado. E é dentro de um novo espírito que nós vivemos, que é de colaboração, de compartilhamento, e o Cindy Lojas está junto, prestigia essas entidades que fazem um trabalho maravilhoso,
treinando, qualificando, preparando crianças carentes para a vida. Cindy Lojas é um apoiador desse tipo de ação social. O Pão dos Pobres está há mais de uma década, 100 anos, né, presidente? É muito tempo ajudando crianças em situação de vulnerabilidade. E o Cindy Lojas agora mostrando um pouco disso, porque tem pessoas que nem sabem o que acontece. Muitas pessoas não sabem e que às vezes querem ajudar. Mas tem abnegadas pessoas lá, tem o Paulo Velhinho, tem muitas pessoas que fazem um trabalho voluntário que não aparece. Mas nós precisamos fazer, aliás, é uma das entidades sérias, é uma entidade séria que faz um bom trabalho, que gere bem os recursos e por isso as pessoas podem, inclusive através do imposto de renda, fazer doação e participar e ajudar, doando alimentos, doando dinheiro, doando roupas, doando uma série de coisas, emprestando o trabalho até voluntário para ajudar o Pão dos Pobres. Por isso esses olhares únicos têm um sentido muito grande, é uma exposição interessante, um olhar de crianças da cidade de Porto Alegre, que tem tanta coisa bonita e que tanta gente não para de depreciar. Nós temos que mostrar as coisas bonitas que tem em Porto Alegre e isso também é o momento que nós estamos fazendo isso. A Porto Alegre que a gente quer enxergar melhor, mais humana, com mais amor e mais compaixão. Exatamente, isso nós precisamos fazer diariamente e eu acho que as coisas vão mudar, a tendência é melhorar e cada um fazendo a sua parte, tudo melhora. Parabéns pelo Cindy Lojas, mais uma vez está fazendo a parte dele e muito bem feita. Muito obrigado, isso é um trabalho de toda a diretoria, dos lojistas de Porto Alegre, que exigem que esse trabalho seja feito e nós estamos fazendo. E ao meu lado a Silvia Rachevski, que é quem manda aqui no Shopping Total. O negócio é com ela, administração, tudo. Esse shopping é um encanto, tem um pouquinho de tudo. E agora com essa exposição que vai com certeza encantar os seus clientes. Exatamente, mas quem manda aqui no shopping, na real, são os lojistas, são nossos clientes. É eles que mandam e desmandam aqui na gente. Mas realmente essa exposição é uma exposição muito bonita, está muito legal, assim, né? O Cindy Lojas fez um golaço com essa exposição, fazendo o olhar das crianças, né? E com essa questão toda do Pão dos Pobres. E a exposição está linda, está encantadora. A exposição linda e a causa também, porque às vezes a gente passa batido. O Pão dos Pobres, eu até falei década, gente, é mais de 100 anos cuidando de crianças em situação de vulnerabilidade. O Shopping Total também abraçar essa causa e mostrar que essa parte, esse algo mais é o que está faltando aí na humanidade, a gente dá esse espaço. Isso, a gente acredita muito nessa questão toda, assim, que um shopping ele é muito mais do que um local de compras, né? Ele é um local de entretenimento, um local de cultura e ele é da sociedade, ele é da comunidade. Então, quanto mais coisas a gente puder oferecer para que a comunidade entenda e participe de causas como essas, puxa vida, a nossa satisfação ela fica plena, assim, né? E o olhar das crianças que fizeram essas fotos, eles olhando essas fotos, eles apresentando para nós o trabalho que eles fizeram, isso é fantástico, emociona realmente, é único. A gente vai pegar esse olhar, então vai dar uma voltinha, admirar, porque está lindo mesmo. E parabéns, Silvia, pela coordenação do shopping, está fantástico, sempre trazendo novidade, junto com o Cindy Lojas, claro, não poderia ser melhor. Exatamente, o Cindy Lojas é um baita parceiro e ele tem o shopping à disposição dele sempre. E a Clarissa Londeira é a curadora dessa exposição linda. Clarissa, conta um pouquinho como é que é trabalhar com um monte de crianças e crianças em situação de vulnerabilidade que tem esse olhar tão fantástico em relação a Porto Alegre e a tudo que elas viram. Sim. Primeiro, assim, trabalhar com criança eu amo, porque é de uma autenticidade, assim, de uma doação já por si só. E por elas serem de uma instituição carente, que são crianças que têm uma vulnerabilidade, faz com que elas se doem muito mais, sabe? É incrível que aquela experiência para elas, assim, foi uma experiência que elas terminaram o dia assim, nossa, todas queriam ser fotógrafa no final, todas queriam trabalhar de novo com isso, né? Pegar a câmera de novo, então é muito legal. Se apaixonaram pela causa e agora a gente aqui contemplando todos os cliques deles e realmente lindo, lindo, excelente teu trabalho, parabéns. Obrigada, obrigada. Ficou muito legal mesmo, assim, e muito é eles, assim, a minha parte foi de dar aquela guiada, ensinar como lidar com a câmera, como fotografar, como usar cada lente, assim, né, a lente teleobjetiva, a lente grande angular, e eles pegaram isso muito rápido e foram, assim, então esse olhar que vocês estão vendo, assim, é bem o olhar deles. Criança é impressionante, né? Além deles aprenderem muito rápido, eles passam pra gente uma pureza
das coisas, que é realmente a imagem, ela transmite isso, né, Clarissa? Sim, total. Assim, por exemplo, na foto da Gonçalo de Carvalho, que a gente chega naquela rua, que já foi considerada a rua mais bonita do mundo, né? Então um adulto vai chegar lá e vai fazer aquele cartão postal das árvores, não sei o quê, e a foto que a Mariana fez é de uma folhinha no chão ali, assim. Então tem a conexão com as árvores, né? Que a rua é uma rua com muitas árvores, então tem bastante folha no chão, e ela foi lá e pegou aquele detalhe, sabe? Isso é muito legal. E é isso, né? A gente aprendeu a olhar a vida com esse detalhe e trazer isso para o nosso dia a dia fantástico. Exatamente, conseguiu fazer recortes da realidade, né? Não só olhar para o todo, mas olhar para os detalhes. Tá aí, excelente, gente. Vocês ficam então com imagens lindas dessa exposição maravilhosa para você. Conforme dissemos na abertura, estivemos no final de semana que passou no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, onde o Dr. Leandro Zimmermann, cardiologista que é maratonista e que é chefe do setor de eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento, nos concedeu uma entrevista exclusiva. Ele que foi o médico que operou Renato Portaluppi, fez um procedimento cardíaco para tratar aí o treinador do Grêmio de uma fibrilação arterial. Pode rodar a entrevista. Estamos aqui no Hospital Moinhos de Vento para conversar com o Dr. Leandro Zimmermann, ele que é chefe do setor de eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento. Ele foi o responsável na semana passada por um procedimento cirúrgico que passou o treinador do Grêmio, o Renato Portaluppi, que tinha um problema de fibrilação atrial. Foi feita uma ablação. O que é essa doença, essa patologia? Fibrilação atrial. Quem ela atinge, doutor Leandro? Mais homens, mais mulheres, crianças, jovens, velhos? Que problema ela traz na vida das pessoas? Perfeito. Fibrilação atrial é uma arritmia. Arritmia é sempre que o coração do ritmo sai fora do normal. Tá? Então, tem vários tipos de arritmias, algumas que são graves, outras que não são, algumas que tem que tratar, outras que não. A mais comum é a fibrilação atrial, que é uma desorganização da parte de cima, que são os átrios. Então, o coração fica todo irregular. Ao invés de bater regular, um batimento atrás do outro, vem um, vem outro, e o coração fica irregular. Isso, e o que a pessoa sente? Isso. Em geral, a pessoa sente palpitação. Sente o coração disparado e sente o coração batendo fora do ritmo. As pessoas dizem, parece que tem uma batedeira no meu peito. Isso é o mais comum. Fibrilação atrial é uma arritmia que dá mais em homens, mas o grande fator aqui não é o sexo, o grande fator aqui é a idade. É uma arritmia que aumenta com a idade, até os 40, 50 anos dá pouco, e a partir daí começa a fazer uma curva logarítmica, daquelas curvas que vão cada vez subindo mais rápido. A partir dos 70 anos, 5% da população tem, a partir dos 80 anos, 10% da população tem. Então, basicamente, a questão idade é uma questão importante mais do que a questão sexo. O homem tem mais, criança praticamente não tem, a pessoa de idade realmente tem bastante. Não tem nada a ver com marca-passo. O marca-passo não resolve esse problema. É um procedimento cirúrgico. Como é que ele é feito, doutor Leandro? Não tem a ver com marca-passo. O marca-passo é um aparelho que a gente implanta aqui embaixo da clavícula, que basicamente funciona para garantir frequências mínimas. Então, o marca-passo é usado para uma pessoa que tem frequências cardíacas muito baixas. Tem desmaios, por exemplo? Por exemplo, pode dar desmaio, por exemplo, pode dar um cansaço excessivo. É outra história. A fibrilação atrial é um ritmo irregular e, em geral, muito rápido. A frequência fica 150, 180 batimentos por minuto. Pode levar à morte? Fibrilação atrial, não. Fibrilação atrial não é das arritmias que podem dar morte. As arritmias que podem dar morte, elas, em geral, são da parte de baixo do coração, dos ventrículos. A fibrilação atrial é de cima. O grande risco da fibrilação atrial, fora o sintoma, fora a palpitação, que pode atrapalhar a vida, é a formação de coágulos. E esses coágulos, eventualmente, podem se soltar e podem ir para o cérebro e dar um derrame. Exatamente. Este é o grande risco. Mas é um grande risco mesmo. Não, é um grande risco
que aumenta com uma série de coisas. Por exemplo, a pessoa que tem fibrilação atrial e tem hipertensão, o risco de coágulo aumenta. Tem diabetes, o risco de coágulo aumenta. Se tem insuficiência cardíaca, o risco de coágulo aumenta. Então, tem uma série de critérios que vão acrescentando o risco para aquela pessoa. Mas, de uma forma genérica, a fibrilação atrial tem como grande risco a formação de coágulos, a liberação e o AVC. E como é que é feito o procedimento? É pela virilha, não tem outra forma? Não, ter outra forma tem, mas a virilha é a melhor forma. Tá? É a melhor porque não tem como fazer cateterismos de veia, que é o caso, pela mão, por exemplo, onde hoje em dia se faz pelo punho para botar stent de infarto, não tem como. Tá? Não tem por que abrir o peito, fazer uma cirurgia, então, apesar de as pessoas geralmente se referirem como cirurgia, é um procedimento, a gente nem fala em cirurgia porque não tem corte, não tem sutura. O que tem são punções. A gente punciona a veia, por meio da veia que está na virilha, vem catéteres, e é no plural, porque em geral são 3 ou 4, para dentro do coração, e aqui dentro do coração, então a gente vai ir para o lado esquerdo do coração, que é onde tem que fazer uma série de cauterizações. Então a gente, por meio de catéter, cauteriza, queima uma série de pontos que são responsáveis pelo desenvolvimento da fibrilação atrial. Então, a gente vai lá e diz, tem que cauterizar aqui, 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 aqui. Estas ablações ou cauterizações, às vezes, são simples e às vezes são complexas. Este procedimento da ablação da fibrilação atrial, é um procedimento mais complexo. Leva 3 horas, às vezes 4 horas, é longo. Mas tem outras que são procedimentos de 1 hora, bota a pessoa nem interna no hospital e vai embora. Essa é mais longa, é mais complexa, mas hoje em dia tem resultados muito interessantes, resultados bem bons, em torno de 70% de chance de cura. De cura. Tempo de recuperação, doutor Leandro? Em geral, os 2, 3 primeiros dias a gente pede para a pessoa ter alguns cuidados e depois de 1 semana a vida é normal. Tem que tomar remédio de uso contínuo, essas coisas, não? Tem que tomar por um período. Tá? A ablação de fibrilação atrial, esta que nós estamos falando, como regra, tem que manter remédio por aproximadamente 3 meses e aí depois deve parar, deve suspender. Um anticoagulante? Um anticoagulante e um antiarrítmico. Tá? Pessoas que têm muitos fatores de risco, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, isso que a gente estava falando, às vezes tem que manter anticoagulante para o resto da vida. Mas por conta do procedimento em si, em geral, em 3 meses pode suspender. Os atletas profissionais têm mais probabilidade desse tipo de moléstia? Tem uma série de coisas que aumentam o risco. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool aumenta o risco, o estresse excessivo aumenta o risco. Mas a questão atleta até é uma pergunta muito interessante, porque tem essa questão, exercício faz bem, exercício faz mal. Bom, na verdade depende da carga de exercício. O sedentário tem mais arritmias, a pessoa que faz atividade física leve a moderada, aquela atividade regular, tem menos problema de coração em geral e menos fibrilação atrial, mas quando passa desse ponto da atividade moderada e entra numa atividade muito extenuante, como a atividade do atleta, o risco aumenta. Tanto que existe uma entidade que se chama fibrilação atrial do atleta. O atleta ou ex-atleta tem mais chances sim de fazer fibrilação atrial. Muito bem, está aí. Fibrilação atrial é um problema, tem solução. Serviço de cardiologia aqui e o setor de eletrofisiologia do hospital estão à disposição do telespectador. O telefone está na tela, quer dizer, não tem por que viver com palpitações, tendo dificuldades na vida do dia a dia, se o tratamento não é, como o senhor disse, nem cirúrgico, né, doutor Zimmermann? É um procedimento e a recuperação é rápida. Então, tem que buscar solução, né? Tem que buscar, certamente tem que buscar. Sempre vale a pena se checar isso. Quer dizer, existem mudanças de hábito de vida para prevenir, existe tratamento farmacológico, existe tratamento com catéter. O fato é que não tem por que deixar uma coisa dessas que pode acarretar um risco, por exemplo, de uma coisa devastadora como um AVC, sem tomar cuidado, né? Então, efetivamente, se a pessoa está tendo alguma palpitação, alguma coisa fora do normal, vale a pena checar, com certeza. O que me preocupou foi essa informação, doutor Leandro. É a possibilidade de coágulos se desprenderem
E você sabe que um coágulo chega no cérebro, é um AVC. E normalmente, quando a pessoa se recupera, tem que ter um tempo, né, doutora Sheila, que sempre me disse, é um tempo muito curto para a pessoa tentar se recuperar. Meu amigo, o Cacalo, ex-presidente do Grêmio, foi atendido em tempo recorde, não é? E conseguiu, hoje não tem nenhuma sequela, mas normalmente um AVC é uma coisa gravíssima, né, doutor Leandro? E infelizmente, os AVCs causados pela fibrilação atrial são dos mais graves. A área atingida é uma área maior, e isso é uma coisa que a gente compartilha muito com a doutora Sheila Martins, a gente trabalha muito junto. São AVCs que causam mais incapacidade, que causam mais mortalidade. Então, efetivamente, se todos os AVCs, lógico que devem ser evitados, mas este especificamente deve-se ter um cuidado ainda maior. Muito bem. Da minha parte está entendido, creio que para o telespectador também. Direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, com o doutor Leandro Zimmermann, cardiologista, ele é maratonista, ele também faz atividade física, né? Ele que foi o responsável pela cirurgia do treinador Renato Portaluppi, do Grêmio Porto Alegrense, que já está muito bem de saúde, já deu entrevista, agradeceu aqui o pessoal do Moinhos. Muito bem, estamos nos despedindo por aqui, uma alegria revê-lo. Não, alegria toda minha, olha, a gente já tem um histórico aí muito bacana de ver, muito bacana mesmo. E é um prazer conversar aí com o telespectador. Doutor Leandro é uma simpatia, é um excelente profissional. Muito bem, direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira a representação de uma entrevista que fizemos há um ano atrás, na casa do Dr. Nilson Mai, ele que é presidente da Unimed RS, que é escritor, por ocasião do lançamento da sua 8ª obra, Bosque da Solidão. Ele que é membro da Academia Rio Grandense de Literatura. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos voltando. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativa de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de arrasta-pé. Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar.
Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. De volta ao Jornal do Consumidor dessa semana, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Há um ano atrás estivemos na casa do Dr. Nilson Maia, ele que é presidente da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, escritor, na ocasião do lançamento de sua 8ª obra, O Bosque da Solidão. Ele nos recebeu no apartamento dele, nos mostrou a biblioteca dele, onde ele escreve, como é que ele começa a produzir essa obra literária dele. Muito legal a entrevista. Mandar meu abraço carinhoso ao Dr. Maia. Pode rodar a matéria. I wanna sail, yes, I wanna sail. I sail the black sea of the sky. I wanna sail the black sea of the sky. Touch the stars swimming up to us, but we will never meet, glued to the ground. Pavements, one time were white. Yeah, all those pavements are one time white. Estamos com o Dr. Nilson Luiz Maia, que é um médico, membro da Academia Rio Grandense de Medicina e de Letras. Ele é um escritor que está lançando nessa quinta-feira, 7 de dezembro, o seu 8º livro. É isso mesmo, né, doutor Maia? Exatamente. Bosque da Solidão. É um livro denso, eu recebi ele no meu escritório, ainda não li, dei uma passada de olhos. E por que eu estou dizendo que é denso? Porque eu percebi que o doutor Maia narra a trajetória de uma moça. Ele fala dos sentimentos dessa moça diante de problemas de ordem emocional. E o livro tem até um final triste, eu não vou antecipar, evidentemente. A sua experiência de vida lhe levou a perceber essa realidade do universo feminino, da depressão e da bipolaridade com uma visão poética, não médica. Explica um pouquinho para nós isso, doutor Maia. Pois é, Alexandre, estamos aqui, primeiro, mais uma vez, nesse contato tão fraterno que nós temos nos proporcionado já durante alguns anos. Esse meu livro, eu levei 5 anos para escrevê-lo, porque foi um livro que eu tive que buscar muito material, muita relembrança da história. Eu trabalhei nos primeiros anos de vida num lugar chamado Vila Progresso, que é um lugar recôndito, distante, né? E a partir daí eu sempre observei muito, mesmo não sendo psiquiatra, o lado emocional, o lado psicológico das pessoas, que representa, assim, na sua totalidade, no corpo como inteiro, um percentual elevadíssimo das doenças chamadas orgânicas. Atrás disso, sempre há um bom percentual de questões emocionais.
Mas à medida que os anos foram passando, eu também comecei a ver e comecei a receber muito material sobre isso, por escrito. Eu pedia que me dessem o que escreve em casa, ou cartas, ou até cadernos, diários, etc., de pessoas que naquela época não se sabia essa questão hoje tão comum e tão falada da bipolaridade, que na realidade tem um nome, né, distúrbio bipolar de humor. É uma coisa um pouco... tem muitos graus, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 graus. Então, nunca uma pessoa poderá ser com a mesma classificação, e ela dificilmente será igual ao outro que tem essa mesma doença, porque um tem um grau pequeno, um grau variável, 1, 2, o outro já está numa esfera maior. E tem que tomar lítio. Tem que tomar outros medicamentos. Outros também? Medicamentos mais modernos que os psiquiatras sabem. Existem medicamentos mais modernos? Sim, existem. Os psiquiatras, ao tratar isso, sabem muito melhor do que eu. Essa não é a minha função. Claro. Mas é que essa evolução, ela acabou indo para um lado de uma outra síndrome chamada borderline, que até há pouco tempo a gente considerava apenas como uma questão limítrofe, um limite entre esta doença da bipolaridade e humor e algumas outras coisas. Agora, pelo que eu pude observar, ela está já caracterizada como uma síndrome um pouco mais grave do que até então se tinham os tratamentos. E em cima disso, digamos, de tudo, eu fui uma pessoa que esteve sempre envolvida com tragédias, né? Eu atendi, por exemplo, em 3 anos daquele interior tão distante lá, 12 casos de suicídio por enforcamento. Quer dizer, isso é uma estatística... para quem não é médico legista, muito grande, para um jovem de 23, 24 anos. Os homens se suicidam com enforcamento e as mulheres com medicamento. Tudo mulheres e homens, tudo com enforcamento. Mulheres também? Tudo com enforcamento. As idades mais variáveis, né? Então, naquela época, era proibido falar sobre isso. Verdade. A gente, né, era um tabu, não se podia falar, porque isso pode atiçar, vamos usar essa expressão, né? Como mau exemplo aos outros. Isso é uma bobagem. Eu acho que tem que ser falado sobre essa matéria, tem que ser falado sobre esse assunto. Sem dizer que as famílias ficavam com vergonha de ter um parente suicida, né? Isso. O doutor Ricardo Nogueira, que eu não conheço pessoalmente, aqui do Hospital Moinhos da Mãe de Deus, ele está chamando a atenção muito sobre esse aspecto. Artigos nos jornais, etc. Até eu quero fazer um contato com ele. Bom, mas em cima, então, de toda essa vivência humana, vamos dizer assim, claro. nem é profissional, nem é pessoal, é uma vivência humana desse material todo. Eu sempre tinha essa ideia que um dia eu precisava escrever alguma coisa sobre isso que não fosse técnica. Entendo. Se tu fores aqui na Artes Médicas, tu vai encontrar livros sobre essa matéria, né, diversos, mas é assim, capítulo 1, capítulo 2, os sintomas, como é que se trata, quais são os medicamentos. Aqui não. Aqui é uma história, tem ficção envolvidos, personagens são de ficção, senão seria literatura, seria um relatório, né? E tem sonhos que eu imagino que pessoas desse tipo tenham esse tipo de sonho. Essa é a ficção. Tem poesias, tem citações relacionadas ao caso, e só tem 2 personagens, Alexandre, né? O capítulo 1 começa em tipo flashback, um jovem de 28 anos que teve no seu passado uma situação da mãe com esse problema. Ele começa a lembrar, porque recém ele precisava todas essas décadas para poder escrever sobre isso. Entendi. Então ele começa a lembrar e ele começa o capítulo. E aí ele imagina, o narrador, no caso, o que a mãe sentiria, vivenciou, como a mãe vivenciou, o que a mãe, naquilo que ele lembra da sua infância. Aí o segundo capítulo é a outra personagem feminina que fala, ele
imaginando como ela falaria, entende? Aí volta o terceiro capítulo, ele vai crescendo. No quarto capítulo, ela também cresce. Passa da adolescência, faz sua vida. Então, é um jogo onde só tem 2 personagens e um terceiro, que tem a palavra ele com maiúsculo. Letra maiúscula. É uma, digamos, um superego, seja que figura quiser representar, né, que está vendo e frequentemente ele é citado. Né? É citado porque acha que poderia ser assim. Quem é ele, não sei. É um ser, é alguma coisa. Tem um capítulo que ela, no desespero, né? Em certos momentos, a dor psicológica. Essa personagem vive sempre à beira do abismo, como eu costumo chamar. Entende? Pela dor psicológica, uma dor que a gente não pode imaginar porque nós não temos, mas muitas pessoas têm isso e sabem do que eu estou falando. Então, ela, em muitos momentos assim, ela pede ajuda, né? Pai, me ajuda. Pai, quer dizer, pai é uma figura, né, que está acima e que pede que ajude, me ajuda em certos momentos, e aquilo vai assim nesse sofrimento. Eu tive um amigo, tenho um amigo ainda, costumo citar isso até como exemplo, né? E eu acho que é importante que eu te diga isso, que nós nos conhecemos há tanto tempo, que me diz assim, não só ele, muitas pessoas, 2, 3, 5, 10, já me perguntaram. Eu já sei quando vem falar sobre isso, qual é a pergunta e já tenho a resposta pronta. Diz assim, doutor Maia, afinal, o senhor é uma pessoa tão alegre, tão comunicativa, né? De bom relacionamento. Por que o senhor escreve esses livros tão pesados, tão dolorosos? Né? Esse aqui é um livro doloroso, né? Por que o senhor escreve esses livros assim, dessa forma? E esse amigo foi mais adiante. Brincando comigo, ele fez essa pergunta e disse assim, de noite, quando eu não consigo dormir, eu chamo minha mulher e digo assim, me traz um daqueles livros do Mai que eu quero me deprimir um pouco. Essa é boa, né? É espetacular, é espetacular. Aí eles ficam assim. Aí eu respondo, é literatura? São personagens, claro, né? São situações que vão se formando a vida é assim. A vida é assim, eu concordo. A vida tem essa... O senhor tem uma visão absolutamente pragmática da vida. Da realidade, como um todo, né? Eu não tenho como fugir disso. E digo mais, os grandes romances universais, não estou citando isso aqui no caso, todos eles que são da verdadeira literatura, Dostoiévski, Tolstói, Crime e Castigo, né? Ana Karenina, Flaubert, todos os demais, Stendhal, todos os grandes romancistas do século XIX, por aí, são livros dolorosos, são densos, pesados. Madame Bovary, né? Todas essas histórias são assim. Isso é literatura. Não sei, outra coisa eu não sei fazer, eu não sei escrever sobre um gatinho, um cachorrinho, né, que está na família, depois ele morre. Eu sei que isso aí, comercialmente, é o que mais tem venda, né? É verdade. Mais dá sucesso. Como eu não estou procurando nenhum marketing, nem nada disso, apenas quero que fosse reconhecido como literatura. Quem sabe no ano 2018 a gente apresente aí para esses concursos que tem nacionais, vamos ver o que acontece. Nós estamos vendo agora imagens da biblioteca do Dr. Mai. Nós chegamos aqui e a gente fica admirado. Quantas obras tem ali, Dr. Mai? Tem em torno de 3.000. Todas estão classificadas por uma ordem bibliográfica que eu fiz. Eu já fiz palestras para bibliotecárias e que algumas vezes me convidam, como eu organizei uma biblioteca particular, que é completamente diferente das bibliotecas públicas, que tem uma classificação de DeWitt, que é aquela 100, 200, 300, etc. Uma biblioteca particular, ela permite que tu modifique, eu fiz a minha, nesse sentido. Eu fiz ela baseada na história da literatura ocidental. Ela começa com Homero,
10 séculos, 8 a 10 séculos antes de Cristo, e vem vindo com os gregos, romanos, Idade Média, o classicismo, o romantismo, daí vai indo. Tá, assim, ela está classificada. Se eu lhe der um título de um livro, o senhor acha em quanto tempo? Eu acho... Não, eu vou ali e acho agora. Está no computador? Está no computador, mas a maior parte deles não precisa procurar no computador. Tá no não, porque eu vivo ali assentado. O senhor escreve ali? Eu escrevo ali, à mão. À mão? O senhor não escreve no computador? Não. Não tenho. Se eu sentar no computador e escrever, eu não escrevo nenhum parágrafo. Só à mão, né? E assim meio rabiscado, eu tenho uma letra boa, mas no caso aí de escrever, eu vou escrever, depois eu passo para o computador. Aí vem a parte toda da correção, da revisão. Esse livro aí teve 11 revisões. Quem faz essas revisões? Eu faço em conjunto. Quem geralmente faz revisões é meu filho, Nilson Rodolfo. Dessa vez foi o Carlos Gianotti. Carlos Gianotti, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, aprendi a respeitar muito, realmente ele tem uma visão extremamente perspicaz, né? E muitas vezes nós sentamos e ele me diz, isso aqui não está bem, essa coisa não está, ou às vezes trocava uma época que deveria vir antes, vinha depois, porque eu fui construindo em pedaços assim esse livro, e no fim nós trabalhamos muito em cima disso, ele principalmente, vamos dizer assim, 90% das coisas que ele me sugeriu, eu aceitei, porque ele tinha razão. O livro já está sendo vendido? Não. Ele começa quando? Hoje nós fizemos o lançamento. Esse mercado livreiro, sabe, né? Ele é pesado. Ele é muito competitivo. Não, e as livrarias só para autores consagrados, não é um achaque, vou dizer assim. Então, eu estou a partir de segunda-feira, eu preciso ter um distribuidor. Então, nós estamos em contato com uma distribuidora, a Isasul, né? Pessoas extremamente assim competentes, e eles então que a partir de segunda nós vamos estabelecer junto com eles, né, que são os do ramo, nós vamos estabelecer essa distribuição nas livrarias. Por enquanto ainda não está nas livrarias. A partir do momento que a gente divulga o 8º livro do Dr. Nilson Luiz Maia, pode ser que algumas pessoas que estejam nos vendo queiram logo adquirir. É possível fazer algum contato com alguém para conseguir um exemplar? É possível eu vou dar o telefone, então, 2 telefones, 999810263. Né? Tem um 9zinho aqui na frente, 99810263. Ou 3201-1371 com a Cláudia. Com a Cláudia, que é a secretária dele. Eu vou pedir para a Vanessa colocar esses telefones na tela agora, porque de repente amigos seus estão vendo, colegas, enfim. Isso aí pode... mas agora diz que não posso... Semana e tal. Infelizmente a gente tem essa... quando não há esse profissionalismo, assim, um escritor mais consagrado, né, tem essa dificuldade. Mas os telefones vão estar à disposição. O senhor teria para eu ver, por curiosidade, para a gente encerrar a nossa entrevista, os seus rabiscos desse livro? Vamos ver na gaveta ali. Vamos ver? Biblioteca. Vamos ver. Vamos olhar ali para a gente concluir ali. Então aqui eu tenho já os do computador digitados, mas veja aqui do lado, ó. Esse capítulo, por exemplo, 27, ele está aqui, mas eu resolvi acrescentar tudo isso aqui no início, né? Claro. Então aqui não mexi, mas tem o início, aí muda a página lá embaixo. Aqui tem, ó, anexos. Aqui, ó, tem uma poesia que eu quis seguir esse ABCD, aquela coisa da métrica da poesia. Métrica. Né? Aqui vamos supor, ó, os que quisermos ser fortes, apoiados no arcabouço que constrói a solidez. Aí eu colocava 1, 2, 3. E aqui, em queda no anoitecer, depois eu achei que era melhor no envelhecer. E assim tu vai construindo. Vamos pegar... Quantos anos? O senhor falou 5 anos? 5 anos. Aqui, ó. Aqui outro, ó.
Continuar. Estávamos voando. Aí eu parei aqui. Continuar. Então eu botei essa imagem. No dia seguinte, papapá. É. E é isso aí, ó. Estamos conhecendo na intimidade a criatividade do autor, do intelectual, do artista. Cada um tem o seu jeito. Agora aqui na frente, aqui está o papiro. Original, Esse é o papiro. Isso. Mas é uma letra boa. Pode me pegar no colo e me tirar daqui. Ele disse, não tem ninguém que me cuide. Né? É um nenê aqui, no caso, que fala. O nenê fala. O nenê fala. O parente abandonado. Como pronunciou apavorada? É isso que você ouviu. Estou torrando no sol, me tira daqui, não precisa ter medo. E assim vai. Aqui estão, isso é que ele escreve de noite. Aqui de noite sozinho? Sim. Vira madrugada, não? Ah, sim, muitas vezes. Muitas vezes? Toma um vinho junto, alguma bebida, não? Não. Só água? Não tomo água ou cerveja. Assim, cerveja. Ó, olha a riscalhada aqui, ó. Isso aqui foi... Mas é uma letra bonita, né? Tudo riscado, isso aqui... Normalmente letra de médico é feia, mas a letra de médico e escritor é bonita. Mais ou menos. Parabéns. Valeu, querido. Vou me despedir do doutor Nilson Luiz Maia, meu amigo. Tenho honra de ser seu amigo, de privar aí da sua amizade. Parabéns, o senhor deixa uma obra para a eternidade aí, doutor Mike. Que seja muito feliz sempre. Essa contribuição do senhor para a sociedade e com temas tão delicados, realmente, mas que nós não podemos nos furtar de abordar, né? Não dá, a literatura é assim, né? Então, vamos ver, agora eu cumpri o que eu pensava, acho que foi o melhor que eu pude fazer em relação aos outros livros, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer mais. A criatividade é grande, daqui a pouco surge alguma coisa. Muito bem, vou me despedir do doutor Maia, desejando, ele está saindo daqui agora, está indo para a federação, ali onde vai fazer uma noite de autógrafo, desejar uma noite bem agradável ali com seus amigos, vai ser muito abraçado, muito acarinhado, ele merece. Nós vamos nos despedindo por aqui, estivemos aqui na casa dele, nessa biblioteca maravilhosa, e vimos a produção dessa obra de arte, mais uma obra para o nosso universo literário do Rio Grande do Sul. Para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. With a low voice and a dusty and old brown suit. He cannot even make love with a woman in a dusty rainy. E o Jornal do Consumidor dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando, se você tem dúvidas, reclamações, acesse o portal do consumidor, www.consumidorrs.com.br, lá em cima do lado direito o link Plantão do Consumidor, mande sua mensagem, se for o caso faremos uma mediação com o fornecedor reclamado, lhe orientaremos, isso é um serviço público, gratuito, de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas também podem ser assistidos no portal do Consumidor RS, inclusive baixando esses programas através dos arquivos dos nossos vídeos que estão no portal do Vimeo. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa semana, até semana que vem. Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul.
A gente acredita que ele pode virar realidade. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo antitraças aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativa de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.